Pessoal, então chegou a hora mais difícil, a hora mais ousada, né? Onde eu vou tentar responder corretamente o que eu não garanto, as perguntas do professor Ivan Mendes, que para mim é um cara ao concor em aritmética, tá? Se fosse lá atrás, lá no vídeo anterior eu falei da escola pitagórica, assim, eu ousei falar, porque eu não sou, né, um especialista nisso, eu falei nas médias. Então, na escola pitagórica, isso não faria nenhum sentido, essas perguntas. Mas, hoje, né, no contexto de hoje, a gente precisa respeitar, né, as definições das pessoas que escrevem, que publicam os seus trabalhos científicos, os seus livros. A gente precisa respeitar essas definições e exigir a coerência do texto ao longo do livro, tá? Para o mestre Ivan, onde ele e o mestre Yuri, né, publicaram essa obra, que já é conhecidíssima aí no meio, Aritmética Elementar, onde eu vou estar sorteando uma, tá? Na cabeça deles, média representa, para eles só faz sentido uma média quando ela a separação entre dois números, quando ela está entre dois números. No texto deles que eu pude ler, média para eles é um negócio desse tipo, tá? É um número que está situado entre dois outros. Fora isso, para ele não faz sentido na cabeça deles, tá? Ao longo do livro dele. Então, tomando essa linha de raciocínio, eu diria o seguinte: qual a média geométrica entre 0 e 4? Com esse raciocínio deles, isso aqui não existe. Não existe. Por quê? Você não tem nenhum número que esteja compreendido entre 0 e 4. Mesmo se você for extrair a raiz quadrada do produto dos números, você vai encontrar 0. Eu concordo, porque até porque média geométrica, tá? Se você for lá atrás, está associado à geometria, né? Eu acho que a demonstração mais coerente de média geométrica é quando você toma uma perpendicular a um triângulo retângulo. Ou seja, quando você pega a altura relativa à hipotenusa. Para mim, média geométrica está muito associado a isso. Entendeu? E eu não tenho a menor cerimônia em dizer que os caras pensavam nisso, né? Pensavam nisso. A média geométrica, e está associado também à questão da progressão geométrica. Tá? Então você imagine, quando você tem 2, 8, 32, repara, a PG aqui, ó, o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Então 2 vezes 32 dá 64, cuja raiz é 8. Aqui a PG tem razão 4, daria 128, né? Então 32 seria a média geométrica desses outros dois.
Tá? E com 0 e 4, isso ficaria complicado, né? 0 e 4. Quem é que dividido por 0, número D dividido por 0, vai ser 4 dividido por D? Hã? Eu concordo. Aqui eu acho que a média geométrica, concordo. Não sei o que o Ivan Mendes vai responder. Para mim, não faz sentido. Não existe. Não faz sentido. Passando para a segunda pergunta dele. Qual é a média geométrica entre menos 2 e menos 8? Bom, conceito deles, definição deles, seria um número, chamando de D, que é maior no caso, né? Que menos 8 e menor que menos 2. Esse número até ao pé da letra não existiria, né? Ao pé da letra não existiria, tá? Ao pé da letra não existiria, porque D2 seria igual a menos 2 vezes menos 8, D2 igual a 16, e aí o D seria 4. Tá? Acontece que 4 não está entre menos 8 e menos 2. Então eu concordo com eles. Quer dizer, ele também não me respondeu, ele perguntou. Eu responderia não, Ivan. Não existe. Não existe. Embora, se você for aplicar, né, simplesmente a fórmula, tá? Você vai encontrar aí o 4. Mas eu concordo com você. Eu não faria muito sentido para mim, não. Tá? Então eu acho que também não existe. Essa média geométrica não existe. Essa média geométrica deverá ser definida para dois números positivos. Tá? Aqui, o Ivan, aqui é a média aritmética, vamos chamar de X, ela, lá para o Arquitas, ela não faria sentido. Eles nem conheciam o que era isso. Mas para a gente faz sentido. Eu acho que faz sentido. Eu não teria dúvidas que essa média, eu colocaria como menos 5. Tá? Porque menos 5 é um valor que é maior que menos 8, mas ao mesmo tempo é menor que quem? Que menos 2. Tá? Certo? Menos 5 é maior que menos 8, mas é menor que quem? Que menos 2. Perfeitamente possível se você associar, né? Se você associar, por exemplo, né, a questão da localização, da correspondência na reta, tá? Eu acho que aí, nesse caso, levando em consideração a sua definição e aquilo que a gente chama de média aritmética no dia a dia, poderia, eu acho que faria sentido sim. Tá? Então eu responderia assim: a 1 e a 2 não existe, a 3 existe. A média seria menos 5. Não sei se está certo, estou seguindo a sua definição, o seu conceito de média. Se tiver errado, por favor, depois você me corrija. Na questão 4, eu acho que faltou alguma coisinha aqui. Ele fala o seguinte: se a média aritmética das raízes da equação do segundo grau mais raízes de A e B,
melhor chamar de x1 e x2, né? Melhor chamar de x1 e x2. x1 mais x2 sobre 2, a média aritmética, for menor que a média geométrica. Menor que a média geométrica. Eu acho, Ivan, que aqui faltou alguma coisinha, tá? Faltou alguma coisinha. Eu acho que você passou a questão rapidinho e ficou faltando alguma coisinha, tá? Bom, lá do ax2 mais bx mais c igual a zero, a gente pode chegar lá a concluir com menos b sobre a é a soma, né? Relação entre coeficientes e raízes. Então ficaria menos b sobre 2a. E o produto daria a raiz quadrada de c sobre a. Elevando os dois lados ao quadrado, tá? Admitindo que ambos fossem positivos, né? A gente teria b ao quadrado sobre 4a ao quadrado igual a c sobre a. E fazendo as manobras algébricas aí, a gente chegaria ao b2 menos 4ac, a média aritmética menor, né? Nós chegaremos a b2 menos 4ac menor que zero, tá? Eu pulei aqui esses detalhes dos sinais, entendeu? Eu acho que a intenção do Ivan não foi essa. Bom, aqui, se me fosse dada uma questão desse tipo, eu pediria a anulação da questão. Porque, repara, antes eu queria fazer um comentário, tá, gente? As coisas que a gente aprende na escola, as duas maiores coisas são teoremas de Pitágoras e a fórmula chamada fórmula de Bhaskara, não sei se escreve assim, será? Segundo os estudiosos de história de matemática, só no Brasil se chama essa fórmula de Bhaskara. Tá? Muito antes, nenhum outro país do mundo chama essa fórmula de Bhaskara, segundo os estudiosos de história da matemática. Tá? Essa fórmula já era conhecida muito antes de Bhaskara, já se usava, né? Então, e o teorema de Pitágoras eu comentei quando eu falei da escola pitagórica, certo? E outra coisa que me irrita muito é quando o cara fala cálculo delta, cálculo delta, cálculo delta, cálculo delta. Delta virou sinônimo B2 menos 4AC. B2 menos 4AC é discriminante da equação, porque é ele que discrimina as raízes da equação. É ele que diz como são as raízes da equação. Tá? Então, o nome certo do termo é discriminante, que a gente representa pela letra delta. Tá? A gente representa pela letra delta por uma comodidade, para escrever a fórmula de resolução. Mas vamos lá, por que eu pediria a anulação da questão, Ivan? Eu pediria a anulação da questão pelo seguinte: repara, o discriminante é negativo. Se o discriminante é negativo, não existe, seria um negócio meio que errado, tá? Seria meio que errado, porque o certo seria: não existe raízes reais. Tá? Porque vão existir raízes o quê? Complexas. Então, nesse caso, a quarta questão eu interpretaria dessa forma. Tá? Eu pediria a anulação da questão, porque as raízes são nulas? Não. As raízes são reais e positivas? Não. As raízes são reais e negativas? Não. As raízes são simétricas? Não. Simplesmente como o discriminante vai dar negativo, ela vai ter raízes sim, mas no campo de quem? Dos complexos. Ivan, eu gostaria de receber os seus comentários, né? Eu me expus muito nesse vídeo, falando coisas que eu não domino tão bem assim,
não sou especialista da área de história da matemática, tá? Apenas sou um curioso, leio algumas coisas e tal, entendeu? E aí recebi essas 4 perguntas do mestre Ivan, e eu fui lá no livro dele primeiro entender o seguinte: o que ele chama de média? O que ele chama de média? Porque para isso, na bibliografia de um concurso, é indicado o quê? Uma bibliografia. E a gente tem que estar coerente com o autor. Nós temos que estar coerente com o autor. E aí na coerência, tentando chegar na coerência com o que está escrito no livro do mestre Ivan, eu responderia dessa forma, tá bom? Gente, um abração, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E continue dando aquela força pra gente.